noite, igreja. Aproveita que vocês já estão grudados aí. Cumprimenta de novo esse irmão que está do seu lado aí. Diz para ele, que bom que você veio. A você, irmã que está sozinha aí, que bom que você veio. Que bom que você veio. Sejam todos bem-vindos, Rodrigão. Que bom que você veio. Aleluia. Glórias a Deus. Que bom que você veio. Meu amado, eu queria compartilhar uma palavra com você que está quase no centro da Bíblia. Lá em Salmo de número 22. Você pode abri-la, por favor? Eu estou na versão NVI. Glória a Deus. Você encontrou? Amém? Tá, mas não é para ler agora não. É só para você encontrar aí. Coloca o dedo indicador no meio delas e olha para mim aqui um pouquinho, por favor. Estenda sua mão, vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra, Senhor, no qual será ministrada nessa noite. Que a tua graça, bondade, presença, amor e misericórdia esteja em nós, no meio de nós e entre nós. Aqui estão, Senhor, eu quero apresentar todas essas famílias que veio para ouvir a tua palavra e somente a tua palavra. Que eu me cale, Senhor, e que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para fazer nesse ambiente e fazer dentro de nós o que o Senhor quiser. Essa palavra é sua, Pai. Nós somos apenas uma ferramenta, um instrumento para divulgar a tua palavra. Que o Senhor venha tirar toda ofuscação, Pai. Abra nossa mente, a nossa visão. Nos quebranta, Senhor, para que possamos ser alimentados espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Todos encontraram aí? Dá um glória, por favor. Esse glória aí tá fraco, né? Pessoal, primeiro nós vamos ler. Depois nós vamos refletir, tá bom? Se for para fazer uma leitura, a leitura vai ser mais ou menos assim, no Salmo 22, que é o Salmo de Davi, que diz lá, a partir do primeiro lá: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos na angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam um insulto contra mim, dizendo: recorra ao seu Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derretem-se no meu íntimo. Meu vigor secou-me como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques distantes. Ó minha força, vem logo ao meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da minha vida, do ataque dos cães.
Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondestes. Proclamei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que o temem, o Senhor. Glorificam-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois o Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e te adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de todos os que descem ao pó, cuja vida já se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém? Talvez você possa estar achando que isso foi uma longa leitura. Na verdade, não é. Nós pegamos apenas um capítulo de um salmo. Esse salmo, um salmo descrito por Davi. Se vocês se atentarem com detalhes, amados, e fazer uma análise, vocês irão ver que ele está falando ali, através do Espírito Santo, dois momentos. Um momento de sofrimento dele, um momento de muita angústia. Mas também ele já está prevendo 1400 anos antes de Cristo nascer, ele já está falando que irá acontecer. Olha como é maravilhoso isso. Mais de 1000 anos, e lá já estava descrito na Bíblia o que iria acontecer com a vida de Jesus Cristo. Ao escrever esse salmo, como eu disse, ele estava num momento de uma inquietude muito grande. Ele estava com problemas muito sérios, que você se atentasse a cada bloco, cada parte dessa tem uma mensagem poderosa, diferente, que poderá mudar a sua vida. A primeira parte que ele está falando lá no item 1 e no item 2, ele faz um paralelismo. Quando ele fala o que nós ouvimos na Páscoa: Elohim, Elohim, labak sabachthani, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Isso nos remete no Evangelho, mas 1040 anos antes ele já falou a mesma palavra: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E isso vai ao encontro que está lá em Marcos 15:34, onde Jesus, naquele momento de morte, falou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E na verdade ele falou aquilo porque naquele momento o seu pecado, o meu pecado, estava sobre ele, naqueles últimos suspiros que ele estava passando. Olha como maravilhoso é. Olha como tem sentido a ligação de Salmos agora com Marcos 15. No segundo bloco ele fala: tu porém és santo. Aí ele já deixa de fazer esse paralelismo com Jesus e fala agora de uma forma diferente. Ele fala de um livramento no que aconteceu com os seus antepassados. Ele diz: tu porém és santo, és rei, és louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaste e o Senhor os livrou naquela época. Eles clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Opa! Eu estava falando aqui que você, que entrou, que apresentou o seu problema, a sua dificuldade, aqui ele está falando também, em termos de tempo, as dificuldades que o povo passaram desde o deserto e que foram libertos e que foram salvos.
E se você está passando por isso, ele está fazendo uma comparação. Porque você não é diferente. Assim como ele também não era diferente. Porque essa circunstância no qual eu e você possamos estar passando, essas dificuldades, tem alguém por nós. E ele já está trazendo para nós evidências. Epa, eu realmente estou passando por essa dificuldade. Mas eu sei que lá atrás, os meus antepassados, que passaram por tantos problemas, o Senhor também o livrou. E se ele livrou lá atrás os antepassados, se ele livrou a Davi, já num tempo diferente, e agora nós estamos num tempo presente, ele é Deus para mudar a sua vida. E vou te dizer mais, e vou falar sorrindo agora. Além dele ser um Deus para mudar a sua vida, mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história. E ele resume isso também numa palavra, no qual ele faz uma frase que ele diz o seguinte: somente creia. Somente creia. No bloco 3, ele vai mais além. Ele diz, olha a comparação, gente. Ele se compara com um verme, com um micróbio, com alguma coisa dessa natureza. Ele fala, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançam a cabeça, lançam um insulto contra mim, dizendo, recorra ao Senhor. Irmãos, talvez você está passando aqui por seu momento de maior humilhação. Talvez por algum motivo ou outro, você possa estar com uma doença que você não pode nem abrir isso para as pessoas. Talvez você está com um problema no seu relacionamento, que não é bom nem que teus colegas saibam. Talvez todos os dias o cobrador está batendo lá na sua porta e você não sabe mais o que fazer de vergonha. Não porque você não quer, porque você não tem recursos agora para você quitar essas dívidas. E ele passou por esse momento e faz essa comparação como um verme, Eduardo. Fazendo uma comparação com um verme, você imagina. Ou seja, ele se humilhou a tal ponto para fazer essa comparação. E detalhe, Jesus também foi humilhado. Jesus foi surrado. Jesus, do momento que ele saiu da prisão, lá de Caifás, pegar a cruz e chegar aonde ele foi crucificado, esquece aquele desenho que ele tinha um avental, esquece. Ele estava 100% nu. Imagina você aqui de dentro, passando por uma situação dessa, sendo 100% despido, e passando ali passando pelo terminal, Mage, e indo até lá ao Biglar. Imagina. Você não consegue imaginar isso. Agora imagina, Jesus passou por isso. A humilhação que é, meu irmão. Muitas vezes a gente tem vergonha até de uma camiseta que está surrada, que está manchada, que você pegou e aí você vai em tal lugar, poxa, eu não estou legal. Agora você imagina totalmente despido. E essa humilhação Jesus passou. Talvez você está passando por essa humilhação também. Mas não é o fim. Como eu disse anteriormente, Ele já tem um plano na sua vida para mudar a sua história. Você tem que estar atento para saber o momento certo que o cavalo arriado vai passar do seu lado. Porque na hora que passar, você monta em cima dele. Esse é o time. Esse é o time. Você não pode deixar passar. Você não pode perder o momento do avivamento. Daí a importância, diácono. Daí a importância de você estar conectado na palavra. Conectado a ouvir a voz do Espírito. Ontem eu estava ministrando uma pessoa e ela perguntando sobre o Espírito Santo. E aí a gente vai falando das experiências que teve com o Espírito Santo. E eu comentei com ele o momento que o Espírito Santo falou comigo, não de forma audível, de forma entendível aqui dentro. Falou para mim, liga para fulano, pergunta isso, fala isso, depois você vai fazer isso. E tudo que ele foi falando, quando eu peguei, ele fez a ligação, falei o que ele falou, ó, o Espírito Santo está falando isso, isso e isso. A pessoa do outro lado
falou, é a resposta das minhas orações que eu fiz hoje de manhã. E começou a chorar lá do outro lado. Aí o Espírito Santo, agora você vai fazer isso para resolver aquele problema. Eu falei, então pronto. Então quando você está sensível a ouvir a voz de Deus e conectado na palavra, você vai ouvir as respostas que vai te direcionar para você não errar. Mas se tiver propósito, melhor ainda, principalmente. Você vai fazer algo para alguém, vinculado ao reino, e você vai ser esse agente transformador, esse agente de milagres. No outro bloco, no quarto bloco, fala assim: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, desde a segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Olha só, ele está fazendo referência agora, Sabrina, à infância. O que ele está falando aqui, ele está falando para você. Deus te conhece antes do ventre. Ele faz uma comparação até do acolhimento que você teve quando você nasceu com a tua mãe, que é um momento mais sublime, mais carinhoso. Olha só essa posição que você está. Você acha que ele está preocupado? Você acha que ele está preocupado se vai ter conta, se vai ter comida, se vai ter alguma coisa? Não, ele está deitado no seu colo, por causa dessa segurança. Aqui é a mesma coisa, desde o nascer, Deus está falando, ei, psiu, você está nervoso à toa, você está com isso na cabeça à toa, porque antes de você nascer, eu já estava contigo. Quando você nasceu, eu estava como se fosse os seios de sua mãe, eu já estava contigo. Então você vai se preocupar, vai se descabelar. Por quê? Acalma o teu coração. Se ele desde o nascer, e lá na frente você vai ver o fechamento disso aí, se ao nascer ele já está contigo, e ele é Deus antes, durante, depois, e não termina aí, porque depois tem a eternidade, é o quarto passo, ele vai estar com você. Basta você estar aberto e disponível para entrar nesse trem, nessa locomotiva, no qual, se é piloto, eu não sei, de trem de ferro, se o comandante lá é o Espírito Santo, você tem que entrar nessa locomotiva, porque o caminho é Jesus, o comandante lá é o Espírito Santo. Você e eu somos o bagageiro que vamos lá dentro do vagão para ir para onde? Ao encontro do Pai na glória. Então grave isso, desde antes de você nascer, para você que acha que você é desprezado, que você não é amado, não é amada, que você é o patinho feio, que ninguém gosta de você, nunca mais pense dessa forma. Essa palavra deixa bem claro: desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. E aí me alegra muito quando eu vejo uma criança recém-nascida, para fortalecer essa palavra, os pais têm consciência de trazer ela até aqui ao altar, e nós apresentamos essa criança então de uma forma simbólica e espiritual para Deus. Você é filho, você é filha. Ninguém pode mudar isso. Mas eu não amo a Deus. Ele te ama. Ele te ama da mesma forma, mesmo você não amando. Mas eu não sou fiel a Deus. Mas Ele é fiel a você e a palavra, principalmente a palavra. Glória a Deus. Tem sentido isso? Amém. No quinto bloco ele diz lá: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. No 14º ele diz assim: como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Opa! Primeiro ele fala: não fique longe de mim. Depois ele fala: todos os meus ossos estão desconjuntados. Mais abaixo ele vai falar:
as minhas mãos e os meus pés foram perfurados. Ele está se referindo a quem? Ao sofrimento que Jesus haveria de passar por mim e por você. Ele já estava de novo aqui, se remetendo ao que ia acontecer mais de 1000 anos depois, quando Jesus já estava aí com 33 anos, já nos seus momentos finais. E ele diz mais: meu vigor secou-se como um caco de barro, a minha língua gruda no céu da boca. Amados, você tem noção, naquela tarde da morte de Jesus, nós fomos em Israel. Aqui é quente, lá não fica atrás. Aqui nós temos pouca árvore, mas lá tem pedra. Você imagina Jesus carregando aquela cruz, naquela tarde. Ninguém foi lá dar um copo de água, ofereceu um refrigerante. E a boca dele já estava ali, eu posso imaginar, toda, como se diz, ressecada. E quando ele pediu, e ele já estava na cruz, quando ele pediu, quero água, o que deram para ele? Vinagre. Gente, eu já experimentei vinagre, vou falar para você. Não é fácil não. Mas não é só isso. Além de não dar água e dar vinagre, eles colocaram numa esponja, que se você for estudar a história daquelas esponjas, é o mesmo significado de papel higiênico. Eles não tinham papel higiênico, eles limpavam com esponja. Então eles pegavam essa mesma esponja de higiene, colocou no espeto, molhou no vinagre, colocou na boca de Jesus. Você pode imaginar isso, irmão? Você pode imaginar isso? Eu não quero que você faça isso, mas chega em casa, põe uma colher de vinagre num copo de água, experimenta, para você ver. O negócio é complicado. Eu estou falando isso porque eu já cheguei a tomar 1 litro por dia de vinagre, vou falar para você, com água, e não gostava, gente. Tanto é que eu não fui para frente. Não deu certo. Então aqui nesse bloco 5, ele fala sobre a boca querendo água e ninguém deu para ele. Ele fala: posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Ele já estava lá pendurado, e dependendo da posição que você está lá, aqui os seus ossos agora são todos evidentes. É bem verdade que não foi quebrado nenhum dos ossos deles. É verdade. Dos outros 2 que estavam, foram quebrados para morrer mais rápido. De Jesus não foi. Mas para pregar ele na cruz, o seu ombro teve que ser puxado para sair desse ambiente. Deslocou o ombro dele, e aqui também está falando sobre isso, para poder caber a perfuração no buraco certo. Você imagina a dor, irmão. Às vezes a gente andando num chinelinho ali, bate o dedinho na ponta da mesa, o dedinho até vira para cima, ou lado oposto, a gente até grita e chora. Você imagina o seu ombro deslocado agora, e você passando por aquela dor. E detalhe, eu já quebrei meu dedo jogando bola, eu já quebrei meus dedos da mão brincando de rolimã, mas eu procurei isso, ninguém me obrigou. Jesus passou por isso sem merecer. O que ele fez? Que pecado? Fala um que ele fez. Nenhum. E ele passando por isso, ele passando para as maiores perrengues, as maiores dificuldades. Quando ele diz lá no 18: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Isso também está lá em João 19:23. Quem assistiu à Paixão de Cristo viu que aquela roupa de Cristo foi jogada no chão, e eles tiraram sorte para ver quem ficaria com a roupa de Cristo. De novo, o salmista Davi, messiânico, já estava vendo o que iria acontecer. E mesmo assim, tem pessoas que não acreditam na palavra. Mesmo assim, tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Como que eu posso prever algo com 1000 anos, mais de 1000 anos de antecedência? Já no bloco 6, aí ele muda o tom.
Aí ele vai falar sobre clamor e livramento. E aí começa, uma vez que ele falou dos sofrimentos, das amarguras, da angústia, dos pregos nos pés, nas mãos, da secura. Agora ele começa a falar sobre clamor. No 19 ele fala assim: tu porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força. Ele está dizendo aqui: ó minha força, o Senhor é minha força, mas vem logo me socorrer. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me das bocas dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Ponto. Aí ele conclui: e tu me respondestes. Agora é a resposta por aquilo que você estava pensando há 15, 20 minutos atrás. Eu falei dos seus problemas, eu falei das suas dificuldades, eu falei daquilo que está te emperrando. Essa palavra é para você que falou: poxa, isso se encaixa nisso na minha vida. A resposta está justamente aqui: e tu me respondestes. Deus está falando nessa noite para você: eu vou responder o seu clamor, eu vou responder a sua oração, eu vou responder e vou mostrar para você que o que você está passando é apenas algo que vai passar, e que logo a sua situação não será mais essa, porque aqui tem uma garantia na palavra de Deus, que ele está falando: eu vou responder a você. Isso está lá no 21, e você vai levar isso para casa. Quando você pensar nesse problema que está te angustiando, pode ser uma doença, pode ser um câncer, pode ser alguma coisa diferente de tudo isso, mas que você está passando, ele está falando: opa, você clamou, né? Você orou, né? Então agora eu vou te responder. Lá no bloco 7, ele também fala agora mais aprimorado e mais leve. Se no 6 ele falava de clamor ao Senhor e livramento, no bloco 7 ele fala agora de adoração a Deus. Ele fala, dando a solução: proclamei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Ele está dizendo aqui agora: olha para mim, a responsabilidade de fazer essa adoração, essa responsabilidade de estar sentado na assembleia, essa responsabilidade de louvar ao Senhor, essa responsabilidade de proclamar o nome de Deus, está escrito aqui no verso 22, é de quem? É dos irmãos. Agora ele dá responsabilidade para você, agora ele dá responsabilidade para mim. Agora nós temos que entender que nós temos um propósito de vida. Nós temos um propósito de, na assembleia, como está falando aqui, conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Mas não é só isso: proclamai a palavra de Deus em todos os lugares. Descendente de Israel, tremam diante dele todos. Você agora não pode mais sair daqui sem saber que você também tem essa responsabilidade. Eu vou lá, o apóstolo, a bispa, os pastores vão orar por mim. Amém? Estamos aí. Mas você tem a responsabilidade do que você está aprendendo aqui, do que você está vivendo aqui e do que você está praticando aqui e lá fora, levar isso para os seus irmãos. Seja numa sala de aula, diácono, já estou quase pastor, diácono Marcelo, levar a palavra de uma forma lúdica. Contar, você que é um historiador, levar, quem foi Davi, levar essa história e fazer eles vivenciarem o que ele passou, o que ele está passando. Dentro do seu ambiente profissional, você tem um tempo de procurar estratégias de conversar com o teu irmão. Quem é esse Deus? Será que só em mim, ou será que só a mim ele já fez milagres? Eu creio que não. Eu creio que ele já fez boas coisas e vai continuar fazendo na vida de todo mundo. Então aquilo que ele já fez em você, você tem que divulgar. Você não pode guardar somente para você. A palavra está falando aqui: vocês têm que levar isso a todos os cantos. Agora, com muita calma, eu vou ler para vocês o que o item 24 fala.
E ele diz assim, e foi isso que me chamou a atenção para essa ministração. Nós falamos sobre 23 versículos para chegar no 24, óbvio, né? E diz assim: pois Deus não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Mas Deus está ouvindo o seu grito de socorro. Quem é que precisa de socorro? Quem é que precisa da solução de algum problema? Quem é que precisa alguma coisa para solucionar aquilo que está angustiando, que não está deixando nem dormir? Amados, hoje eu sentei com um colaborador, no qual na sala fica mais ou menos 12 homens. E eu sempre vejo que ele senta lá no canto. Enquanto a grande maioria está ali conversando, rindo, contando piada, falando um do outro ali, tirando um sarro, ele está sempre na dele, quieto. E eu fui e me aproximei dele, comecei a conversar com ele, e perguntei para ele: como você está hoje? É uma pergunta que ninguém faz geralmente. Ele sentado, eu meio que de pé, ele me olhou, como tipo: por que você quer saber? Por que você está preocupado? E eu falei para ele: rapaz, eu vejo a turma aí, todo mundo brincando, conversando, alegre, mas você está sempre sozinho, quieto, concentrado. Os olhos dele começaram a lacrimejar. Começou a lacrimejar, olhou, baixou a cara e começou a falar: não, é porque eu gosto de ficar estudando. Enquanto eles ficam lá brincando tudo, eu gosto de estar estudando, estou aprendendo. Falei: tudo bem, mas eu vejo que você não interage muito com a turma. Aí ele falou para mim: o que eu já passei, o que eu já vivenciei, o que eu já apanhei, eu não quero mais. E às vezes, dependendo do grupo que você está, até quieto você começa aqui dentro a apanhar. Às vezes ele fala, você fala Tomé, o outro lado fala Jacaré, já saiu tudo errado, e a bomba estoura sempre para o mais fraco. E no grupo todo aqui, o mais fraco sou eu. E ele começou a chorar. Não precisa falar, irmão, que ele está passando por problemas. Não precisa ser um adivinhão, no que eu não acredito, que ele está passando por dificuldades. Sim, 3 a 5 minutos a gente consegue detectar isso com alguém. Eu garanto para você que você também pode conseguir isso. E daí você levar uma palavra de esperança para aquelas pessoas. Muitas vezes você está falando: poxa, mas eu não consigo, porque quem está precisando sou eu. Meu coração está dilacerado. Eu estou aqui para infartar, sei lá. Gente, tudo depende do seu referencial comparativo. Muitas vezes você está chorando porque você não consegue pagar uma parcela de 3 mil num super carro. Tem gente que está chorando porque não consegue comprar uma carteira de ovo. O que é mais importante? É o referencial comparativo. Então, se você parar para analisar, e achando que a sua vida pode até estar ruim, você não tem noção como é que está lá fora. Mas está ruim nesse trabalho, estou ganhando pouco. Tem gente que não está trabalhando, está gastando o que não tem para procurar emprego e está vindo para casa sem nada. Esse sim é um problema maior que o seu. E aí? E aí que Deus também está vendo todas essas dificuldades. Ele está vendo os problemas grandes, os problemas médios, os problemas pequenos. E Ele não desampara nenhum. Eu sei que eu conversei com esse colaborador. E eu não pude dar prosseguimento naquele ambiente, porque um homem de 40 anos, que é ele, eu tenho 52, chorando junto a mais 12, daqui a pouco os 12 vão começar a tirar sarro. Eu entendi que aquele momento não era o ideal, porque a gente precisa conversar, mas já alinhei com ele um discipulado, uma conversa de gente.
Uma conversa de homem. Porque no meio dessa roda, o que tem, ainda mais sendo só homem, vocês podem imaginar. E ele não se envolve. Mas o coração dele está lá chorando, deprimido. E ele ainda falou para mim, eu tomo um remédio para controlar a minha ansiedade. Quantos não tomam remédio aqui para controlar a ansiedade? Quem me controla a minha ansiedade é um remédio no qual a bula está escrito Jesus. E aí eu tomo uma dose de manhã, meio-dia, de tarde, hora de dormir. E tem funcionado, irmão. De vez em quando eu esqueço, aí começa a dar uns tiques, aí eu tenho que voltar lá de novo e tomar. Aí resolve meu problema. De vez em quando eu pego duas, porque eu dou um para mim, outro para a esposa. Toma aí, mas você também precisa. Funciona. Funciona, e liberta, e cura. E eu aconselho a vocês isso também. Vou repetir o 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Nessa noite, Deus está dizendo para você, essa é a noite que eu estou ouvindo o seu grito de socorro. E sendo Deus Pai, Ele não apenas vai ouvir, Ele vai começar a trabalhar de uma forma diferente, para que esse grito, para que esse choro tenha um fim. Porque Ele quer plantar dentro de você, em vez de grito, em vez de choro, paz e alegria. E eu garanto para você, pelas experiências que a gente tem passado, não só da minha vida, não só da minha família, mas com outros irmãos, isso é verídico. Isso funciona. E Ele nessa noite vai fazer o sobrenatural na sua vida. Mas como é que eu vou saber disso? Eu também já respondi. Apenas creia. Não é uma garrafinha de água. Não é um lencinho que você vai levar para casa. Não é algo físico que você vai tocar. Esquece. Nós desse ministério acreditamos na palavra. E nós podemos e vamos dar para você a palavra. Porque ela vai penetrar em você. Ela vai fazer o que precisa fazer, para que você reaja de tal forma, para que esse resultado que você está em busca acontecer. No 8º e último bloco, é um bloco um pouco extenso, ele fala sobre o futuro glorioso. Vocês se lembram, eu chamei a atenção de vocês, hein, Daniel? Eu falei lá, quando ele falou, desde criança, lá no seu nascimento, eu te acolhi. Como os seios de uma mãe, eu te abracei. Ele está falando lá do nascimento e antes. Olha só o que ele fala agora, durante. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Ele já está dando recado para muita gente aqui, que está passando dificuldade. Ele já está dando resposta a muita gente que seus celeiros estão se esvaziando. Os pobres comerão até ficar satisfeitos. Aqueles que buscam, presta atenção no verbo, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. A responsabilidade de eu e você levarmos a palavra. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino. Ele coloca uma ponto e vírgula e aí ele chama a nossa atenção. Ele governa as nações. Nós estamos num período, olha para cá. Nós estamos num período que aparentemente tem muita incerteza devido ao novo governo, porque não se sabe exatamente como vai terminar esse governo. E eu não quero aqui falar de política, eu quero te falar o seguinte: quem governa a sua vida não pode ser os políticos. Quem governa a sua vida tem que ser o Espírito Santo de Deus. E vou mais, aqui fala, Ele governa as nações. Nós podemos passar o que for, vamos pagar um preço se nós acertamos ou nós erramos na eleição. Mas ele fala,
o governo das nações está em minhas mãos. Então, meu irmão, isso aqui é uma promessa. Aconteça o que acontecer, Ele não perdeu o controle do governo da nossa nação. Porque não é o que esses governantes aí vão fazer. Porque quem vive em Cristo passa por dificuldades, mas passa se alegrando. Quando tiver uma escassez, Ele dá a solução. Como foi falado aqui até no exemplo da palavra de oferta. Nos momentos que a igreja precisou, até o ímpio para lá na frente para entregar para nós aqui. Então o governo está nas mãos deles. Então para de ficar reclamando. E em vez de ficar reclamando do governo, orem pelos governantes. Orem pelo presidente. Orem pelos deputados. Orem pelo governador. Orem pelo prefeito. E se possível, orem pelo presidente de bairro também. Mas orem. E não só fica reclamando. Não vai dar certo. Torcendo para não dar certo. Para com isso. Nós não podemos ser assim. Deus que está no controle. Independente do governo, se Ele estiver no controle da sua vida, não vai faltar nada para você. Porque quem vai suprir você é Ele, independente de quem está lá. E Ele não abre mão. Porque como eu falei lá no início, você é filho. E Ele completa mais no verso 29. Todos os ricos da terra se banquetearão e te adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de todos os que descem ao pó. Ele já está falando que ele já está morrendo, que já morreu, cuja vida já se esvai. Aí ele fala de futuro. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Ele já está falando agora desta geração e da geração dos nossos filhos, que aí já estão. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar quietos diante dessas verdades que é o Evangelho. Aqui ele está se relatando o futuro e ele fecha no 31. E é um povo que ainda não nasceu. Eu falei, lá antes de nascer. Agora ele já está falando, olha a visão cristã. E é um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Percebe como agora fecha, apóstolo? Ele fala do antes de nascer. Ele fala de todo o processo de vida, das dificuldades, das angústias. Ele fala de paternidade. Ele fala de cuidado. Ele fala de amor. E aqui ele fecha o capítulo falando de futuro. A posteridade vai dar testemunho de quem ele é. E ele termina com a última palavra: agiu poderosamente. Gente, agindo Deus, Luz Nayara, quem poderá impedir? O poder é Ele, o poder é dele. E o que Ele quer, Ele pode e tem o direito de fazer, de transformar. E o que é que nós precisamos? Apenas nos entregar ao Senhor. Glória a Deus. Amados, eu vou te fazer um pedido com todo o meu coração. Não basta você ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, é o primeiro passo. Mas você tem que buscar o que a Bíblia quer falar com você. Nós falamos aqui sobre 8 aspectos. Falamos de aspectos temporais antes. Falamos de aspectos durante. Falamos de aspectos depois. Falamos de sofrimento. Falamos de solução. Falamos que Ele não vai te abandonar. Falamos que Ele tem todo o poder. E falamos também que Ele está ouvindo as suas orações. Essas promessas têm que estar gravadas no seu coração. Se você sair daqui de casa, sair desta casa, e ao chegar na sua casa, você fazer mais uma reflexão em cima de que salmo nós estamos falando? 22, você vai descobrir mais coisas que Ele não falou para mim, mas Ele quer falar para você ainda hoje. De uma forma paternal.
Aquele pai que senta com o filho ao dormir, ele fala: filho, papai vai contar uma historinha para você agora. E você vai ver, você vai descobrir que tem coisas aqui dentro que ele quer falar em particular só para você, como um pai. Amém? Glória a Deus. Tire um tempo para você meditar na palavra. Tire um tempo para você apreciar essa palavra com o coração aberto. Porque muitas vezes você está falando: eu vou lá porque eu quero Deus ouvir, eu quero ver o que Deus tem para mim hoje. Gente, a palavra, a Bíblia que está no seu colo agora, é a palavra de Deus dizendo para você em todo lugar. No teu quarto, na tua sala, no teu radinho, na sua sintonia lá no YouTube. Ele está lá para falar para você. E aí você vai ouvindo a voz dele, e você vai começar a ter sinergia e começar a entender. E quando for para você, o seu coração vai bater diferente. Quando for para você, você vai sentir um ar diferente, uma energia diferente. Você vai entender que é ele que está falando com você. E quando você começar a pegar esse timing, amados, ninguém vai mais te segurar. Você vai começar a ter mais sede, mais fome da presença dele. E ele vai começar a te encher de esperança, encher de alegria, mesmo com as dificuldades. Ele vai começar a falar desses problemas que você está passando, mas qual será a solução? Quem eu posso procurar para me dar essa luz? Ele vai falar para você, no seu consciente. E depois você vai começar a ter esses resultados. E eu só espero, irmão, que no momento certo você venha testemunhar aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Não é momento para você ficar triste pelo que você está passando. Não é momento de você entregar os pontos. Não é o momento de você reclamar se você está passando por alguma situação de doença, por exemplo. Porque ele está falando nessa noite. Nesta noite eu já ouvi o teu clamor, a tua oração. E eu profetizo na sua vida que ele já está entrando com a solução ainda essa noite. Se você que é pai, se você que é mãe, procura dar o melhor do que você pode ao seu filho, imagina Deus. Você acha que ele quer que você fique com isso? Sem dormir? Chorando nos cantos que só você sabe quando e onde você tem chorado? Passando a vergonha que você tem passado? Você acha que isso se alegra a ele? Não. Mas ele é pai, ele é Deus, e ele é amigo, para junto com você mudar esta realidade para uma outra realidade, cheio de gozo, de alegria e de paz. Fica de pé, ainda não acabou, só para você ter a impressão que vai acabar. Fica de pé. Você hoje, algumas pessoas vieram aqui ou estão na internet falando: Deus precisa falar comigo hoje, que eu não consigo mais. Se Deus não falar comigo, eu vou desistir de tudo. O Espírito Santo está te tocando agora. O Espírito Santo está testificando. O Espírito Santo está testificando que é você. E ele está te provando nessa noite. Ei, por que você anda ansioso? Por que você quer entregar os pontos? Por que você quer desistir?
Por que você está culpando a igreja por algo que ainda não aconteceu, como se a igreja fosse o culpado? Eu já não falei para você que é eu que cuido de você? E não é a primeira vez que a gente tem essa conversa. Não é hora de você esmorecer. Não é hora de você retroceder. Como eu falei, você queria ouvir, e eu estou falando com você hoje. Eu estou cuidando de você desde antes de você nascer. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você tem sofrido, mas eu sou pai para dar a você, e lá na minha palavra está escrito isso, para dar a você o fim que você deseja. E por que você ainda tem duvidado? O que mais, quais sinais você quer que eu dou? Me procura lá nas madrugadas, você vai me achar, só nós dois. Lá eu vou chorar com você, porque preciso chorar também. Mas lá eu vou mudar o teu choro em alegria, porque o deserto tem prazo de entrada, mas também tem prazo de saída. E assim como eu tirei os meus filhos do Egito, eu já estou tirando você desse deserto, para que você nunca mais precise entrar, mas para que você aprenda no período que você ficar nesse deserto, o que eu preciso que você ensine para outras pessoas, para que eles não precisem ir para lá. E eu vou usar você. Mas pare de resmungar, pare de se fazer de coitado, porque eu te criei como homem e mulher de coragem. A minha palavra, eu sempre tenho dito que eu entreguei o meu filho para dar a vocês o melhor. Inclusive nessa palavra está dizendo que tanto os pobres quanto os ricos se fartarão de alimentos. Mas não é só alimentos que eu quero dar para você. Eu quero dar o que você precisa. Eu quero suprir todas as suas necessidades, mas eu quero andar com você. Você pode ter tudo sem a minha presença, menos o mais importante, que é a minha própria presença e a glória que eu tenho para você. Eu não criei você para passar dificuldade. Eu não criei você para passar pela escassez. Mas eu também não te criei para reclamar. Eu te criei, como essa palavra diz em Salmo 22, para você me adorar. E quando você me buscar, e quando você me adorar, eu vou estar ouvindo do céu, e eu vou mandar bênçãos sem medidas. Eu já comecei a mudar a sua história. E não só a mudança, vai ser uma transformação. Porque assim como eu fiz de uma lagarta virar uma borboleta, a borboleta nunca mais volta a ser a lagarta. Mas para ela se transformar em borboleta, ela tem que passar pelo processo de crisalizar, de crise, de fazer aquele casulo, e sair daquele casulo dói. Aquele casulo é espremido, aquele casulo machuca. Mas quando você sai, imediatamente, instantaneamente você voa. Porque eu vim para te dar liberdade. Eu vim para te fazer livre. Livre para me adorar, livre para me buscar. E você nunca mais vai precisar entrar no casulo, e você nunca mais irá rastejar como uma lagarta. Porque agora, como uma borboleta, você pode voar e pisar e buscar alimento em N flores. Eu não te criei para ser de um único lugar ali, rastejando. Eu criei para você ter asas e voar mais longe, não só como borboleta. Porque depois que você aprender a voar como borboleta, eu vou tirar você também desse papel e vou fazer você voar alto como águia, acima das nuvens, como poucos. Mas quem serão esses
Uma vez que eu não faço acepção de pessoas, aqueles que me buscarem, aqueles que quiserem andar comigo, aqueles que quiserem realmente a minha presença. Pois eu não sou Deus que minta, nem filho do homem que se arrependa. Senhor Jesus, aqui estão, Senhor Jesus, dezenas de famílias que se formam em centenas de pessoas que vieram em busca da Tua palavra, do seu ser. A palavra que te define, Jesus, é só uma: amor, amor, amor. Senhor Jesus, eu não sei o que esse povo tem passado, mas o Senhor sabe, cada um deles, porque tanto no deitar quanto no levantar, o Senhor está junto com eles. O Senhor sabe as lágrimas, Senhor, as angústias, as limitações de cada um. Mas hoje, Pai, de uma forma diferente, porque a Sua presença está aqui nesse lugar, eu clamo que o Senhor abra a Sua mão, Senhor, e recolha, Pai, todas as orações desses Seus filhos. Que o Senhor as leve até o trono do Pai. E o Senhor, na Sua infinita bondade, graça e misericórdia, venha trazer o refrigério, Pai, que eles estão pedindo ao Senhor a partir dessa noite. Que o Senhor venha fazer a diferença, Pai, dentro deles, para que por fora essa diferença se reflita como uma luz, onde as pessoas vão olhar para eles e querer esse mesmo Deus que é o Senhor, Pai. Senão não tem sentido isso. Senhor, eu clamo para que o Senhor venha dar um renovo, um quebrantamento a esses meus irmãos e a mim também, Pai, para que possamos não somente Te adorar nos cultos, Senhor, mas para que a gente possa orar, Senhor, 24 horas, em todo lugar, junto a todas as pessoas, em todas as situações, em todas as ocasiões, Pai. Porque para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Senhor, eu quero aqui nessa noite declarar que não somos perfeitos, mas estamos em busca, Pai, da Sua palavra, através da Sua palavra, nessa perfeição cristã, para que um dia, Senhor, possamos definitivamente estar dentro dessa locomotiva, sendo guiado pelo Espírito Santo, nesse caminho que é Jesus, para que juntos, Senhor, todos possamos encontrar na glória no momento certo. Ó Senhor, para que possamos ceiar com Jesus, num ambiente, Senhor, onde não vai ter mais doença, onde não vai ter mais guerra, onde não vai ter mais tristeza, Pai. Um ambiente agora eterno, Pai, no que nós vamos poder, na eternidade, porque o tempo não vai contar, poder Te adorar, Te amar e glorificar o Teu nome e dizer: Santo, Santo, Santo.